O que fazer antes de elaborar o seu projeto de prevenção contra incêndio? Esse é o tema da nossa live de hoje. Se você está vendo no replay, saiba que eu vou detalhar aqui o que é que você precisa fazer antes de qualquer coisa. Antes de você começar a elaborar o seu projeto, você precisa prestar atenção e colocar em prática tudo isso aqui que eu vou te ensinar hoje. Vocês que estão entrando agora, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa primeira live pós-Covid. E aí confesso que estou menos acelerada, porque eu não estou dando conta de manter o mesmo ritmo que eu tinha anteriormente. A minha mente não consegue acompanhar o meu corpo. Então eu estou agora mais... Desliguei o 220, sabe? Mas vamos lá. Qual é a função desse nosso bate-papo de hoje? Qual é a função dessa nossa live de hoje? É que você consiga compreender através de um passo a passo, de maneira clara, através de um direcionamento que eu vou te passar, tudo que você vai precisar fazer antes de estar elaborando o seu projeto, para que isso acelere os seus resultados, para que isso te traga mais segurança. Sim, quantos e quantos relatos de vocês eu não ouvi sobre Milena, eu não me sinto seguro. Então, tudo isso que a gente vai conversar aqui hoje vai te auxiliar nesse sentido de trazer direcionamento, trazer clareza. E quando você tem direcionamento e clareza, quando você passa a entender qual é o caminho que você vai percorrer, isso te traz mais segurança. Traz ou não traz? Uma coisa é você pegar uma estrada, por exemplo, por um caminho para um lugar que você nunca foi na vida. Outra coisa é você pegar a mesma estrada para uma viagem que você já sabe exatamente todo o percurso, que você já sabe onde tem lombada, que você já sabe onde é que tem buraco, que você já sabe onde é que tem uma curva perigosa. E além de tudo isso, ao final dessa nossa live de hoje, desse nosso bate-papo, isso vai te aproximar cada vez mais da oportunidade de você estar conseguindo faturar aí, no mínimo R$2.000 em até 8 horas de trabalho. Porque sim, a minha missão aqui, com todos esses conteúdos que eu trago para vocês, é te deixar cada vez mais próximo dessa realidade. E aí, se tem aluno meu aqui, ele vai te falar que é plenamente possível você estar conseguindo elaborar aí um projeto de prevenção contra incêndio em até 8 horas e faturar, no mínimo, R$2.000. Então, olha só, esse é o momento de você ir nesse aviãozinho e mandar essa live para 3 amigos seus. Porque a partir de agora eu vou te mostrar qual é o melhor caminho para você percorrer. Não é qualquer caminho. Não é qualquer apontamento de faça isso, faça aquilo, que vai dar certo o seu projeto de prevenção contra incêndio. É uma experiência aí de 5 anos, de um caminho que eu percorro todos os dias. E é esse caminho, o melhor caminho, que eu vou te ensinar aqui hoje. Então já vai nesse aviãozinho e manda aqui, ó, o aviãozinho que fica ao lado dos comentários. Agora tem um detalhe muito importante. Quanto tempo você acha que você levaria para descobrir tudo o que eu vou te explicar aqui hoje? Quantas vezes você não já foi iniciar determinado projeto? Seja na área de projetos de prevenção contra incêndio, seja na área de projeto arquitetônico, instalações elétricas, projeto estrutural. E você ficou com aquele sentimento de, por onde é que eu começo? Por onde é que eu começo? Quanto tempo você acha que levaria para descobrir qual o melhor caminho? Porque é justamente isso que eu vou te falar agora. Quanto tempo você acha que levaria? Aqui eu vou te citar 3 erros que você não pode cometer dentro desse cenário, diante de você iniciar o seu projeto. Quanto tempo será que você levaria para descobrir que você errou? Os erros que eu cometi, eu não quero que você cometa. Então aqui é sobre oportunidade. É sobre você conseguir otimizar tempo, economizar tempo. E é bem provável que você que está aqui comigo já trabalhe no CLT, que já trabalhe em outra área de atuação.
que já faça outros tipos de projeto. E eu quero te dizer que tudo isso que a gente vai falar, todo esse caminho que eu vou mostrar para você aqui, é plenamente possível de você conciliar com o seu CLT e com as áreas que você já atua. Justamente porque essa é uma área que te possibilita no mínimo R$2.000 em até 8 horas de trabalho. Não é trabalhando 10, 15 dias. Não. Só que antes de eu te mostrar qual é esse caminho, esse passo a passo que você vai percorrer, eu acredito verdadeiramente que tão importante quanto eu te mostrar o caminho é eu te mostrar quais erros você não pode cometer. E aí eu quero saber quem está aqui nessa live e que já fez algum projeto de prevenção contra incêndio. Se você já fez, você vai colocar o número 1 nos comentários. Se você está aqui nessa live e você nunca elaborou um projeto de prevenção contra incêndio, eu quero que você coloque o número 2 nos comentários. Por que eu estou pedindo para você fazer isso? Porque a partir dessa resposta eu sei exatamente com o que eu estou falando. E sabendo qual é a sua experiência na área ou falta de experiência, eu consigo organizar melhor a maneira como eu vou passar esse conteúdo para você. Para que você consiga absorver tudo isso aqui que eu vou te falar. Então, olha só, a galera tá colocando aqui que nunca fez um projeto de prevenção contra incêndio. Se você já fez, você vai colocar o número 1. Se você nunca fez, você vai colocar o número 2. Acabei de me dar conta, eu tô dizendo, vai colocando aí. Acabei de me dar conta que eu coloquei o microfone aqui para carregar na tomada aqui embaixo. E eu esqueci de colocar o microfone. Agora tudo eu coloco culpa nesse Covid. Porque nunca mais eu fui a mesma depois dele. Sinceramente, eu vou só pegar aqui o microfone. Nunca mais eu fui a mesma depois desse Covid. Então, tudo bem. Aqui estamos conversando com você que nunca atuou, nunca elaborou um projeto de prevenção contra incêndio, mas que por algum motivo você tem interesse. Então, eu vou começar a te explicar aqui, olha só, a oportunidade que você vai ter de não cometer erros que eu cometi. E eu vou pedir para você colocar aqui nos comentários, enquanto eu vou te explicando esses erros que você não deve cometer, o que é que chama a sua atenção nessa área? O que é que despertou o seu interesse? Coloca aí nos comentários. Eu tava carente aqui pós-Covid, fiquei uma semana sem falar com ninguém. Vim pegar aqui o meu microfone enquanto você coloca aí nos comentários. O que é que despertou o seu interesse para essa área de PPCI? Já voltei aqui. Tô colocando, vamos ver se vocês vão sentir diferença. Olha aí, melhorou? Melhorou o áudio? O que é que acontece? Coloca aí nos comentários se melhorou ou não o áudio. O que é que acontece? Sempre que a gente vai começar um projeto, nós ficamos extremamente ansiosos. A gente já está pensando lá no final, já está pensando no dia que vai entregar para o cliente. Já está pensando no dia que vai entregar para o cliente, um monte de coisa que tem que fazer, como vai conciliar com as outras atividades que você tem para fazer. E aí, em meio a essa ansiedade, em meio a todas as outras tarefas que você tem, e olha que aqui eu ainda nem entrei na parte de prevenção contra incêndio. Só estou falando de quando você vai iniciar um projeto. Ansiedade, acha que não vai dar conta, acha que é difícil demais, calcula errado o tempo, atropela todo o passo a passo e aí tem que voltar. É ou não é assim? É ou não é assim? Na área de prevenção contra incêndio não é diferente. O que é que normalmente acontece? Preste atenção, você que está aqui que nunca elaborou isso, nunca elaborou esse projeto. As pessoas querem receber o projeto de arquitetura, aí abre o projeto de arquitetura lá no AutoCAD ou no Revit e já quer imediatamente começar. Meu Deus, esse projeto vai precisar de hidrantes, ou eu vou ter que colocar aqui extintores, sinalização, iluminação, e começa a querer fazer tudo ao mesmo tempo,
E aí começa a olhar na norma de extintor, de sinalização, de hidrantes, sem nem saber o que realmente precisa nesse projeto. Sem nem saber o que realmente precisa. E você deve estar se perguntando aqui, Milena, como é que eu vou saber então o que é que precisa? Todas essas não são medidas de segurança contra incêndio? Um projeto não é para conter medidas de segurança contra incêndio, então não vai conter tudo, não? Porque eu sei, inclusive, que o medo que você tem de começar nessa área é justamente por não saber dimensionar hidrantes, nem muito menos sprinklers. E aí acha que para trabalhar com isso tem que colocar todas as medidas, tem que saber todas as medidas, tem que saber dimensionar. E não é bem assim. O primeiro erro que as pessoas cometem nessa elaboração dos projetos de prevenção contra incêndio é não saber quais são as medidas necessárias. É não ter o entendimento e a clareza disso. E como é que você faz para descobrir? É muito simples. Muito simples de verdade. Quando você está tomado pela ansiedade e pelo medo do novo, acaba que você não consegue enxergar todo o contexto que o seu projeto está inserido. Acaba que você fica tão focado ali em saber que tem que estipular quantos hidrantes, quantos extintores, quantas placas, que você esquece de fazer a base bem feita. E uma base bem feita da elaboração de um projeto de prevenção contra incêndio é você saber classificar corretamente essa edificação. Como assim, Milena? Todo projeto de prevenção contra incêndio, ele vai passar por uma classificação quanto a 3 itens muito importantes, que são a base, que é quem vai quem vai mandar, vamos dizer assim, quem vai mandar em todo o seu projeto. Essa edificação, ela precisa ser classificada quanto à ocupação dela. Porque, veja bem, existem escolas, escritórios, shoppings, lojas, galpão, clínicas, hospitais. Quantos e quantos tipos de edificações não existem? Tirando as residências unifamiliares, que são as casas na rua. Então, todas essas edificações que não são residências unifamiliares vão precisar passar por essa aprovação no Corpo de Bombeiros. Mas isso não quer dizer que todas elas vão conter as mesmas exigências. É bem provável que você já esteve em edificações que, por exemplo, não tinha os sprinklers, né? Aqueles chuveirinhos lá no teto. É bem provável que você já esteve em edificações que não tinha nem esses chuveirinhos, os sprinklers, e também não tinha os hidrantes. Por quê? Porque não era uma exigência. Então, o primeiro erro que as pessoas cometem está aí, em não saber classificar essa edificação. Mas você deve estar se perguntando, Milena, você falou que essa edificação é classificada em 3 aspectos. E até agora você só falou da ocupação, que é o tipo, né? Essa edificação ela também vai ser classificada quanto à altura. E aqui o pessoal erra. Mas erra tanto ao ponto de colocar medidas de segurança que não são necessárias, de literalmente colocar a altura errada no projeto. E isso ser gerado uma pendência. Porque diferente das outras áreas, diferente dos outros tipos de projeto, dentro dessa área de prevenção contra incêndio, a altura não é lá a altura do piso, do térreo, o zero, do chão, até a cobertura dessa edificação. Não é essa altura. Milena, mas isso é a altura da edificação? Sim, é. Mas para o Corpo de Bombeiros não é essa altura que é válida. Não é essa altura. Se você colocar essa altura, o seu projeto vai estar errado. Então, só aqui, só nessa informação, quanto tempo eu não já economizei para você de ser evitado uma pendência? A altura que é válida é a altura do térreo, do pavimento, de descarga, né? Até a laje de piso, não é até a laje de cobertura. Então, é até a laje de piso. E por que é tão importante você colocar essa altura de maneira correta? Porque, a depender da área da edificação e da altura, é que quanto maior a área e quanto maior a altura, mais exigências
vão ser feitas. Então, se você erra aí, você erra em todo o seu projeto. Então, nesse momento, o que é que eu quero que você tenha em mente? Nesse momento, o que é que eu quero que você observe? Que tão importante quanto você elaborar o seu projeto é você saber o que você está fazendo. Porque é algo que a gente vê muito comum em todas as áreas de projeto, seja estrutural, elétrico, hidrossanitário. São pessoas que acabam trabalhando no automático, manuseando softwares, sem ter a menor ideia do que está fazendo. A gente sabe que existem colegas assim. Vou mentir para quê? Está lá só manuseando, colocando, bota para calcular, sem nem saber ao certo o que é que está fazendo, sem ter a consciência do porquê que você apertou aquele botão, do porquê que você escolheu essa medida, do porquê que você colocou essa dimensão, do porquê que você estipulou essa altura. Então, aqui, a gente sempre trabalha com embasamento técnico, com porquê, para que você consiga dominar todo esse processo. Você consiga dominar todo esse processo. Eu tô vendo que tem algumas pessoas pedindo para participar aqui da live, ó. Nas segundas-feiras nós não temos participação nas lives, no ao vivo. Mas nas quartas-feiras, que a gente tem a chave 2107, é o momento que você tem de conseguir, de poder entrar aqui ao vivo comigo e falar comigo ao vivo, vamos dizer assim, virtualmente, para tirar a sua dúvida e eu te dar um direcionamento. Então, tem uma galera aqui que está mandando solicitação. Nas quartas-feiras, às 21h07, é o momento que a gente traz a chave 2107, que é sempre uma virada de chave com um conteúdo estratégico para você colocar em prática. E dentro da chave 2107, eu sempre abro essa oportunidade para você mandar aqui uma solicitação para falar comigo ao vivo e eu, com base nesses meus 5 anos de carreira, te direcionar melhor. Então, fechou? Então, se você erra aí, você errou em tudo. Em absolutamente tudo. E olha que esse é somente o primeiro erro que eu estou te falando. Antes de você elaborar o seu projeto. Milena, e qual é o segundo erro? O segundo erro, ele acontece no momento que você está fechando o contrato com o seu cliente. Que é de simplesmente você oferecer para ele somente a elaboração do projeto. Ok, Milena, mas o meu cliente ele precisa de alguém para elaborar o projeto, não é? Sim. Mas ele não precisa de você somente para isso. Aqui a gente sempre fala em como você pode estar ganhando mais, em como você pode estar enxergando cada vez mais oportunidades. E essa é uma área que tem muitas oportunidades. Então, se você comete esse erro de somente oferecer um projeto para o seu cliente, você está deixando muito dinheiro na mesa. Milene, o que é que eu tenho que oferecer então para esse cliente? Você tem que oferecer não é um projeto. Você tem que oferecer para ele a resolução do problema dele. Ele precisa do alvará de funcionamento da loja, do estabelecimento dele. Ele precisa da aprovação no Corpo de Bombeiros. E para ele conseguir essa aprovação, não é somente do projeto que ele precisa. Ele precisa de você para estar dando entrada nisso, para estar acompanhando esse processo, para estar realizando a vistoria com o Corpo de Bombeiros. Ou, quando é projeto simplificado, ou seja, projetos de até 750 metros quadrados, ou 900 metros quadrados, que nós, enquanto responsáveis técnicos, ficamos responsáveis pela execução, né, por garantir que tudo foi executado. Ele precisa de alguém para isso. Então, se você oferece, criatura, somente o projeto, você está deixando dinheiro. E não somente isso, você está deixando de ter um diferencial no mercado. Interessante que essa semana, uma aluna minha dessa última turma do método EPCI, que a gente começou na semana passada, a Ellen, ela falou assim, Milena, aqui na minha cidade, teve um cliente meu que passou por 3 profissionais. Um desses profissionais sumiu com o dinheiro dele, não entregou o projeto, não entregou a aprovação do Corpo de Bombeiros. E eu fui lá e entreguei.
Então, esse é o tipo de erro que você não pode cometer. Porque quem comete é a sua concorrência. Você está aqui para quê? A sua missão aqui no meu Instagram é o quê? É aprender como você vai fazer para estar faturando no mínimo R$ 2.000 nessa área em até 8 horas de trabalho. E todo o conteúdo que eu trago aqui para você é um conteúdo que vai te deixar mais próximo disso. Porque essa é a minha missão. Agora, olha só. Eu vou tomar uma aguinha porque depois desse Covid, quando eu falo muito, eu me bate logo um cansaço. Bate logo uma fadiga. Então, eu tô falando aqui com vocês há 20 minutos e eu já começo a ficar cansado. Enquanto eu tomo essa água, você vai fazer o seguinte, você vai mandar a sua dúvida aqui nos comentários que eu vou te responder. Eu nunca pensei que eu ia sentir tudo isso que eu tô sentindo, viu? Nesse pós-Covid, sinceramente. Agora, sabe qual é o terceiro erro que você comete antes mesmo de elaborar o seu projeto? Esse também é um erro grave. E esse erro vai fazer com que você deixe de mais uma vez estar faturando cada vez mais alto. O que é que acontece? Dentro dessa área, é muito comum que os nossos clientes, por exemplo, não tenham o projeto de arquitetura. Que eles estejam nessa edificação, que essa edificação passou por alguma reforma, ou ela é uma edificação mais antiga, e não se tem o projeto de arquitetura. Quando não se tem o projeto de arquitetura, o que é que acontece? Não dá para você fazer o projeto de prevenção contra incêndio. Assim como também não dá para você fazer o projeto estrutural. Assim como também não dá para a pessoa fazer o projeto de instalações elétricas. E aí algo que eu recebo muito é, Milena, o meu cliente não tem esse projeto de arquitetura, esse levantamento, né? Não tem a planta baixa. Eu já coloco isso dentro do valor de PPCI. Aí eu digo, você está errado. Esse é mais um erro que as pessoas cometem antes de começar o PPCI. Isso faz com que você deixe de ganhar mais. Porque olha só, como é que você vai elaborar uma casa? Como é que. Tá, vou dar um exemplo para ficar bem claro. Como é que o construtor vai construir uma casa se não tem os projetos? Se não tem a planta de arquitetura, se não tem um projeto estrutural, se não tem um projeto elétrico? Como é que faz? Não faz, né? Nesse caso, não faz. O mesmo vale para a prevenção contra incêndio. Agora eu te pergunto, o que é que leva você a crer, o que é que leva você a acreditar que isso já deve estar incluso no valor do seu trabalho? Que você ter que fazer o levantamento já está incluso dentro do valor de PPCI. Porque é assim que a sua concorrência faz. E isso está errado. Está errado. Você precisa cobrar fora a parte. Ah, Milene, se meu cliente não fechar comigo? Ele não vai fechar se você utilizar mais uma vez uma estratégia errada. Porque é muito comum das pessoas, inclusive, nem comunicarem que isso precisa ser fora a parte. Então, se você não gera o valor, se você não chega para o seu cliente e faz, por exemplo, essa analogia que eu fiz da casa, que dá para ele entender facilmente, você vai estar deixando de ganhar dinheiro. Então, sempre que você for elaborar um projeto desse tipo e não tiver o projeto de arquitetura, você vai gerar valor para esse cliente. Vai dizer, ó, não tem como se elaborar um projeto de prevenção contra incêndio sem um projeto de arquitetura. É a base. Assim como não tem como construir a casa sem ter os projetos. Não tem como. E aí, você vai ser a grande sorte do seu cliente, porque para a sorte dele, você vai trabalhar com isso. Você vai fazer esse levantamento. E aí você cobra fora a parte. Nessa meia hora de conversa, aliás, 24 minutos de conversa, coloca aqui nos comentários quanto de tempo você não já economizou tendo acesso a essas informações. E além disso, e aliás, principalmente isso, quantas oportunidades você não já está enxergando que te proporcionam ganhar mais? E passam, inclusive, estratégias como essa, permitem que você ganhe mais de R$ 2.000 em até 8 horas de trabalho.
Porque essa média de R$ 2.000 são para os projetos simplificados e somente o projeto de prevenção contra incêndio. Então, a partir do momento que você insere novas demandas, novos serviços, você vai cobrar mais por isso. Tá vendo como é muito real tudo isso que a gente fala aqui? É muito real todas as oportunidades dessa área. Muito real mesmo. Então, até agora, você já entendeu por que isso é uma oportunidade, você já entendeu os erros que você não deve cometer antes de elaborar esses projetos. Você já entendeu o porquê é tão importante você ter acesso a conteúdos como esse, que te traz um direcionamento e um caminho já todo asfaltado, sem buracos, sem curvas perigosas, com alguém segurando na sua mão. Inclusive, daqui a 16 dias, eu completo 5 anos de formada. Então, o quanto é importante ter acesso a alguém que já passou por tudo que você vai passar, por todo o caminho que você pretende trilhar. Vou pedir novamente, quem está aqui e nunca elaborou um projeto desse tipo? Está começando a ficar claro como é que funciona essa área? Porque a partir de agora eu vou te explicar, já te disse quais são os erros, né, que você não pode cometer. Mas eu vou te explicar agora, deixar esse caminho mais fácil, deixar esse caminho mais claro, mais visível, da maneira que você vai estar iniciando antes de elaborar esse projeto de prevenção contra incêndio. Então, você vai fazer o seguinte, você não vai pensar que nessa área você vai precisar abandonar o seu CLT ou que você vai ter que se dedicar exclusivamente a ela. Então, agora que você já sabe o que você não pode cometer de erros antes de elaborar esse projeto, você precisa saber que é plenamente possível você estar conciliando e tendo essa área como uma renda extra. Foi exatamente esse caminho que eu percorri e eu sei tanto quanto você, o quanto é difícil a gente acreditar que é possível. Porque, principalmente quando você está lá no CLT, quando você já trabalha para uma empresa que aquilo te demanda energia o dia inteiro, que você muitas vezes acorda às 5 horas da manhã e trabalha até 18 horas e pega trânsito e chega em casa cansado e tem família para dar conta. Eu sei dessa realidade porque eu já vivenciei isso. E dentro dessa área, como é que você vai fazer? Você vai começar a ficar de olho nas oportunidades. Milena, como é que eu capto clientes? Já expliquei sobre isso, tem lá no meu canal do YouTube. Inclusive, lá no meu canal do YouTube e no meu canal do Telegram, tem vídeo no YouTube e tem áudios que eu coloco. Eu fiz uma série de 30 dias consecutivos sobre sacadas práticas voltadas para a área de prevenção contra incêndio. Captação de cliente, estratégia, negociação, vendas, posicionamento, imagem. Tá tudo lá. E eu vou retomar agora nesse pós-Covid, porque eu fiz um desafio agora de 60 dias para estar trazendo conteúdo diário lá no Telegram. Então, antes de você vir aqui me perguntar, Milena, como é que eu vou captar clientes? Saiba que já tem essa informação. Tanto lá no canal do Telegram, quanto lá no YouTube. E para você ter acesso a isso, quando terminar essa live, você vai lá no meu perfil, nessa minha fotinha, vai ter um link e você vai clicar para se inscrever no YouTube para entrar para o canal do Telegram. Já passei dos 30, acho que eu já fiz 37 dias, 37 áudios com alguma sacada voltada para negócios, dinheiro, empreendedorismo, tudo conteúdo prático dentro dessa área. Então tá tudo lá. E você tá aqui, você sabe que está sabendo que dá para você conciliar com o seu trabalho. Inclusive, quando eu terminar aqui, eu vou gravar um áudio lá no Telegram sobre a melhor maneira de você conciliar o seu tempo para estar se dedicando a essa área. Como é melhor? Como é que eu vou, Milena, estrategicamente dar conta de tudo isso? Porque o dia só tem 24 horas. Tem muitos colegas que perguntam assim, Milena, como é que você consegue estar com 7 projetos ao mesmo tempo? Ser professora no Instituto Federal, dar conta de 3 turmas, dar conta das suas turmas do método EPC e da engenharia de negócios, dar conta de fazer live, dar conta de construir conteúdo aqui para vocês, dar conta de responder direct, dar conta de tirar dúvida dos alunos. Existe um método. E quando terminar essa live, eu vou compartilhar uma parte desse método no áudio lá no Telegram.
para que você aprenda como é que você vai estar conciliando o CLT com os seus projetos de prevenção contra incêndio. Esse é o jeito certo. Não tem para onde correr. O pulo do gato que você tem que ter dentro dessa nossa conversa de hoje é o seguinte, a visão que você tem que sair daqui. Poxa, existe um passo a passo que eu preciso estar fazendo, tanto na elaboração desse projeto, ok, mas existe um passo a passo que é tão importante quanto, que se dá antes da elaboração. E que passo a passo é esse? É você se atentar nessa classificação, é você prestar atenção nesse projeto de arquitetura, principalmente quanto à altura dele, é você não oferecer somente um projeto para o seu cliente, é você entender que existem outras demandas além dessas. É você entender que, quando não existe o projeto de arquitetura, você tem que cobrar fora a parte por isso. Olha que passo a passo valioso. Minha gente, eu poderia cobrar quanto para dizer isso? Sinceramente, porque são erros que eu cometi. Eu cometi em algum momento da minha carreira. E que você tendo acesso a isso agora, tá ou não tá? Preste atenção agora para o que eu estou falando. Tá ou não tá te deixando mais perto de conseguir faturar R$ 2.000 em até 8 horas de trabalho no mínimo? Tá ou não tá uma estrada, um caminho que você consegue visualizar melhor? Se tiver, o que é que você vai fazer agora? Você vai colocar o emoji da mente explodindo, que é o nosso emoji oficial do hashtag explodiu a mente. E eu preciso, nesse momento, ser muito sincera com vocês, porque antes de fazer essa live, hoje à tarde, eu fiquei pensando se eu realmente iria fazer, se eu realmente ia conseguir compartilhar esse conhecimento com você. Esse conhecimento que vai ajudar a transformar a sua carreira e ajudar a transformar os seus resultados. Porque, assim, de fato, eu confesso para vocês que tem sido muito, muito, muito difícil essa onda desse Covid, né, que me pegou. Tá sendo muito difícil para eu conseguir voltar para o ritmo que eu tinha. Tá sendo muito difícil para eu conseguir associar todas as coisas na minha mente. Porque a sensação que eu tenho é que dá uns bugs, sabe, na minha mente, meio que apaga o que eu tenho que fazer, ou meio que apaga o que eu tenho que falar. Às vezes a palavra tá na ponta da língua e não sai. E, tipo, não sai. E o meu raciocínio trava. Trava. E aí, de repente, eu me pego dispersa. Eu pego, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer agora? O que é que eu tenho que falar agora? Se antes eu já era doida de anotar tudo, agora eu tô muito, muito mais. Então, eu estou muito feliz que vocês estão colocando aqui o emoji de hashtag explodiu a mente, porque esse seu feedback de hashtag explodiu a mente fez valer a pena o meu esforço de estar aqui nessa noite de hoje com você. Porque assim, eu vou pro médico na terça-feira para dizer, eu preciso de alguma coisa, me ajuda aqui que esse Covid me fez bem não. Então, assim, por que eu estou compartilhando isso com você? Porque às vezes as pessoas acham que porque a gente está aqui no Instagram, porque a gente compartilha todo dia, porque a gente tem muito seguidor, ou porque o nosso trabalho já é conhecido no Brasil ou em determinado lugar, as coisas são mais fáceis. E engana-se você se acha que as coisas são mais fáceis para mim do que para você. Eu tenho tantos desafios quanto. Eu tenho dias que não são bons. Hoje não foi um dia legal. Que realmente deu meio-dia, eu não aguentava mais, o meu corpo estava exausto, minha mente estava exausta. Mas eu disse, não, eu vou observar e vou ver aqui o que é que eu posso fazer. E se eu puder fazer 5 minutos da live que eu tenho para fazer com o pessoal, vai ser isso que eu tenho para oferecer hoje, vai ser meus 100%. Se eu puder responder os e-mails que eu tenho dos meus clientes, à noite eu respondo quando eu estiver melhor. Se não der também, amanhã eu faço. Mas quantas vezes você simplesmente nem começou, nem se dedicou a determinada área, ou tá dando os seus primeiros passos no empreendedorismo, a tá conseguindo fazer uma renda extra,
a estar aumentando o seu leque de serviço porque simplesmente achou que não ia dar conta ou que ia dar trabalho demais? Ou quantas vezes você até queria, mas era aquele eu não me sinto seguro? E para a gente encerrar essa nossa conversa, eu quero trazer uma reflexão sobre isso do não me sinto seguro. Porque pode ser que mesmo eu te falando, ó, você vai fazer isso, como eu te falei agora. Ou cuidado para você não errar nesse ponto, cuidado para você não errar nesse ponto. Você olha para mim e você fala, Milena, eu ainda não me sinto seguro. E a segurança que você quer tanto ter, ou que sente falta de ter, tem tudo a ver com o que você sabe sobre você. Preste bem atenção. Hoje, você dirige aqui? Se você dirige carro, você vai colocar um emoji do foguinho, certo? Quando eu comecei a dirigir, eu ficava o tempo todo pilhada. Tenho que passar logo a primeira, depois a segunda, aí tem o tempo, aí tem que ver a rotação do carro, aí eu tenho que colocar uma seta para cá, eu tenho que controlar aqui a embreagem. E eu ficava extremamente insegura, porque eu ainda não dominava todo esse processo. Eu ainda não dominava todas essas técnicas. Hoje, quando a gente dirige, né? Quando você dirige, é bem provável que você já faça tudo isso no automático e que você se sinta seguro. Que você se sinta inseguro e se sinta seguro, inclusive, para estar fazendo ultrapassagem. Que se sinta seguro para quando aquele sinal verde está quase indo para o amarelo, você acelera e você passa lá porque você sabe que você vai dar tempo, que vai dar tempo. Por que que você sente essa segurança? Porque você domina esse processo. Então, todo esse sentimento que você tem, que se sente inseguro em determinada área, ou se sente inseguro para elaborar um projeto, mesmo com eu te dando esse direcionamento aqui, vem justamente porque você ainda não domina o suficiente. Ok, Milena, estou entendendo que eu não domino e isso me deixa inseguro. Então, o que é que você tem que fazer primeiro? Você tem que colocar em prática isso aqui que eu estou te ensinando. Você tem que consumir o meu conteúdo de lives toda segunda e toda quarta-feira aqui. Você tem que estar lá no canal do Telegram. E você tem que treinar. A segurança tem tudo a ver com o que você sabe sobre si. Isso está fazendo sentido para você? Porque de nada adianta eu te ensinar aqui o caminho, você fechar essa live, me dar tchauzinho e continuar fazendo as mesmas coisas que você já faz. Vai continuar sem ter resultado. Vai continuar tendo os resultados, ou melhor, vai continuar tendo os resultados que você já tem. É o Covid que faz eu trocar as bolas. Vai continuar tendo os resultados que você já tem. Então, nada melhor do que você compreender o que é que você precisa fazer antes de elaborar o projeto. Nada melhor do que você compreender quais são os erros que você não pode cometer. Nada melhor do que você compreender. Chega, esqueci. Tô dizendo, esqueci. O que é que te traz essa insegurança? O que é que causa esse sentimento? E eu sei que ainda assim tem gente que diz assim, mas Milena, eu já domino a parte técnica e ainda assim eu dou uma travada. Eu dou uma travada lá com o meu cliente. Aí a gente entra para um outro parâmetro. Mais uma vez, tem a ver com... Deu uma travada aí. Se você não domina esse conteúdo estratégico de comercial, de vendas, de negociação, você não procura informações sobre isso, eu sei que as pessoas não ensinam sobre isso, que é difícil em todos os cursos, mas a gente ensina na comunidade de engenharia de negócios. E tem conteúdo sobre isso lá no canal do Telegram também. Vai causar essa insegurança. Então, para a gente encerrar aqui, eu espero que você tenha anotado o passo a passo que você precisa fazer antes de elaborar o seu projeto, os erros que você não deve cometer, que você tenha mais claro sobre o porquê você se sente inseguro, mas que, além de tudo isso, você tenha virado a chave para perceber que aqui e que você também nunca deve focar no problema, e sim na solução. Porque tudo que a gente conversou aqui foi sobre como solucionar problemas que você está tendo
problemas que você já tinha e possíveis problemas que você ia ter quando fosse começar o seu projeto. Então, se tudo isso fez sentido para você, o que é que você vai fazer agora? Colocar o emoji do explodiu a mente para terminar essa live em paz. E agora, com sensação de dever cumprido, que mais uma vez não foi fácil. Eu vou responder uma dúvida que teve aqui. A Thaís está dizendo assim, passou 2 meses assim, esquecendo tudo depois do Covid. Chega, deixa eu ver quem foi que mandou a dúvida aqui em cima. Se você tem alguma dúvida, você pode mandar que eu vou responder, tá? Milena, qual é o software que a gente usa para fazer esse projeto? Bom, existem 2 softwares que você pode utilizar para estar elaborando esses projetos de prevenção contra incêndio. O primeiro deles é o AutoCAD. O AutoCAD que você já é acostumado, que você já teve contato desde a época da graduação, você pode estar utilizando o AutoCAD. O outro software que você também pode estar utilizando é o Revit. Então, você também pode estar utilizando o Revit para a elaboração dos projetos de prevenção contra incêndio. Qual é a grande vantagem dessa área com relação a esses softwares? Primeiro é porque são softwares que você já teve contato. E segundo que são softwares que obrigatoriamente todo engenheiro precisa ter. E como é que você é engenheiro ou arquiteto e não tem nenhum desses softwares? Diferente de outras áreas onde projetos estruturais, por exemplo, você precisa ter um software específico que faça o dimensionamento. Para você ter esse software específico, você precisa desembolsar mais dinheiro. O que não acontece com prevenção contra incêndio. Você já usa softwares que você sabe manusear, você já usa softwares que você já convive desde a graduação. Softwares que são, vamos dizer assim, a base, né? Que são universais. Diferente de outras áreas de projeto que você tem que comprar softwares específicos. Dito tudo isso, tem mais alguma dúvida? Olha só, que linda as flores que eu ganhei, sério. Eu sou apaixonada por flor. Quer me ver feliz, me dê flores. Amo, amo, amo. Nós temos um encontro marcado agora, próxima quarta-feira, às 21h07, no Chave 2107. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá no canal do Telegram e vou gravar um áudio explicando a melhor maneira de você estar conciliando o seu tempo para estar elaborando os projetos de prevenção contra incêndio. Mesmo que você já atue com outras atividades ou que você seja CLT, certo? Porque essa é uma área que você não precisa se você não quiser se dedicar exclusivamente a elas. Quando vai abrir uma nova turma? Nós acabamos de fechar uma turma, Ana. Tem o quê? 2 semanas que nós encerramos as inscrições dessa última turma do ano do método EPCI, tá? Então, a próxima turma vai ser, já vou dizer para você, a próxima turma vai ser final de janeiro. Já se prepara para final de janeiro, que eu vou abrir uma nova turma de início de ano, para a gente já começar o ano com resultado. Então, final de janeiro, já dá uma segurada aí nessas festas de verão, já dá uma segurada nas compras de final de ano, porque final de janeiro nós vamos ter uma nova turma do método EPCI, com todo esse conteúdo técnico, com todo o conteúdo estratégico, para que você consiga faturar muito mais de R$2.000 em até 8 horas de trabalho. Inclusive, já tiveram alunos dessa turma de agora que entraram para a turma e já fecharam um contrato. E já tem contrato aí rodando, já tem cliente e que o curso já se pagou. Isso acontece porque tem muita demanda nessa área, independente de onde você esteja. Milena, os técnicos de edificações também conseguem atuar nesse mercado. Os técnicos de edificações, eles não conseguem elaborar projetos. Eles não conseguem ser responsáveis técnicos por uma edificação. Eles conseguem dar o suporte ao engenheiro ou trabalhar na parte de execução desses serviços. Mas ser responsável técnico, os técnicos não conseguem, ok? Somente engenheiros civis, arquitetos, engenheiros de segurança do trabalho e engenheiros mecânicos. A Ana botou uma carinha aí chorando. Mulher, fique triste não, só separe o cartão, que final de janeiro nós estamos abrindo uma nova turma. Dito tudo isso, mais alguma dúvida enquanto eu tomo aqui meu último gole de água?
Amanhã, inclusive, é dia de liberar mais um módulo para os alunos do Método APCI e de ter mentoria ao vivo sobre empreendedorismo na engenharia, a base do empreendedorismo. Espero vocês aqui quarta-feira, 21h07 para a chave 2107. E aí na chave 2107, se você tem alguma dúvida, se você quer me perguntar ao vivo, pessoalmente, ter essa troca aqui, você vai me mandar lá no direct. Milena, quero participar da chave 2107 porque eu tenho uma dúvida e eu quero que você me ajude nisso aqui, voltado para a parte de prevenção contra incêndio, empreendedorismo, vendas, negociação, tá bom? Então coloca lá no direct se você quer. Tchauzinho e até